Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando de Mateus capítulo 22. Mais uma vez o Senhor volta a falar das coisas do reino do Pai dele. Verdadeiramente o que ele veio nos mostrar é que esse reino existe, esse reino é real e que muitos serão convidados a entrar, a participar deste reino. Mas existem algumas pessoas que provavelmente não aceitarão o convite, como mostra esse capítulo. Diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas. O Senhor sempre fala por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Quem foram os primeiros convidados ao banquete do Senhor? Aqueles a quem o Senhor havia sido anunciado. O primeiro povo a quem Deus preparou e convidou para o banquete do seu filho, o povo judeu. Mas aqui já diz muito claro, eles não quiseram vir. Ele de novo então enviou os seus servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. As bodas do cordeiro estão preparadas, estão prontas. Basta você dizer: sim, eu quero ser convidado para essas bodas. Mas eles não lhe deram atenção. Saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios, cada um preocupado com a sua própria vida, né? Eu não posso ir à igreja, eu não tenho tempo, sabe? Eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha vida, eu não tenho tempo para ir lá, para me sentar, para ceiar com o Senhor, pelo menos uma vez por mês, né? A Santa Ceia do Senhor, onde nós lembramos, trazemos à memória o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Mas muitas pessoas consideram isso nada importante. Eu tenho coisas mais importantes a fazer, eu tenho outras coisas para cuidar, eu não tenho tempo. Vocês, não sei como que vocês acham tempo para ir tanto na igreja. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha casa, dos meus negócios, eu não tenho tempo para o Senhor, não. Tá bom. Aí os restantes fizeram ainda pior. Agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. Aí já é um nível superior de pessoas que foram convidadas para o reino e que, ao invés disso, fazem o quê? Perseguem a igreja do Senhor, perseguem os servos do Senhor e até os matam. Muitos até hoje perseguem cristãos, perseguem a igreja de Jesus nessa terra. E esses são os convidados. Também foram convidados, mas não só disseram não, como perseguiram aqueles que os convidaram. Aí o rei ficou muito irado, enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Os primeiros que o Senhor vai mandar destruir são esses aqui, que perseguiram a igreja, que zombaram da palavra de Deus e que, ao invés de aceitar o convite do cordeiro para as bodas, foram lá e maltrataram e mataram aqueles que os convidavam. Vão às esquinas, e ele disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas seus convidados não eram dignos. Convidou os primeiros, o primeiro que foi chamado, o povo judeu, depois mandou chamar outros, também disseram não. E ele diz: agora, sabe o que vocês fazem? Vão aí pelas esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Aqui é que nós entramos, em todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Não é só gente boa que Deus convida para as bodas do Cordeiro? Não, Ele convida gente boa e gente má.
Mas como a pessoa é um mentiroso, é um assassino, é uma prostituta, um pedófilo e foi convidado? Todos foram convidados, bons ou maus. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados, cheia de convidados. Você que está nessa sala do banquete, né? Certamente eu quero estar lá. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando uma veste nupcial. Porque todos os convidados sabem que quando você vai entrar na presença de um rei, que quando você foi convidado para uma festa nupcial, você tem trajes adequados, você tem que estar com a roupa correta. Existe protocolo. Você não entra na presença do Senhor de qualquer maneira. Você não entra na presença do Senhor vestindo o que você quer. Vai lá na presença dele vestindo qualquer coisa. Roupas indecentes, trajes impróprios para a presença do Senhor. Não é assim que você se apresenta na presença de Deus. E aí ele perguntou, amigo, como é que você entrou aqui sem a sua veste nupcial? Como que isso aconteceu? Como assim? E você entrou na festa do meu filho, nas bodas do cordeiro, e você não está vestido roupas adequadas? Essas roupas falam muito de caráter, fala de roupa também, mas fala muito de como você está na presença do Deus vivo. Se você se apresenta na presença dele com ódio no coração, com mágoa no seu coração, com falta de perdão para com o seu próximo, com mentiras, com inveja, com calúnias, como que você quer entrar nas bodas do Cordeiro com tudo isso de roupa suja no seu coração? São roupas exteriores e principalmente roupas interiores que o Senhor certamente olha e detecta imediatamente. Você não está vestindo as roupas corretas para estar nas bodas do meu filho. E aí o homem ficou mudo. Você vai ficar mudo na presença do Senhor. Quando ele perguntar para você, por que você não perdoou como eu te mandei? Por que você guardou essa mágoa no coração quando eu pedi para você arrancar ela do seu coração? Por que você desejou a mulher do próximo quando não deveria ter desejado? Por que você mentiu quando deveria ter falado a verdade? Por que você fez aquilo que não agrada ao meu coração, que você sabia que não agradaria ao meu coração? E o homem não teve resposta. É assim que nós ficaremos na presença do Senhor. Aqueles que não o tratarem com o devido respeito, toda a honra e toda a glória que lhe é devida, nós ficaremos mudos, porque não há respostas para Deus, depois de tudo que ele nos ensinou. Então o rei disse àqueles que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não existe inferno? Não existe tormento eterno? Quem contou essa mentira para você? Porque o Senhor Jesus está falando exatamente disso, pranto e ranger de dentes. E Jesus vai falar muito sobre o inferno, em todos os lugares por onde ele passar, em todas as pregações que ele fizer. Ele vai falar muito do reino dos céus e vai falar do reino das trevas também. Então os fariseus saíram, ele diz, poucos são escolhidos, muitos são chamados. Você já teve o seu chamado? E o que você disse para o Senhor? Não. Olha, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha vida, da minha família, dos meus filhos, dos meus negócios, do meu trabalho. Eu não tenho tempo para o Senhor. Mas Ele te chamou, Ele te convidou para as bodas. Ele te convidou e você disse não. Você tem certeza para quem que você está dizendo não? Você já pensou em quem você está negando de servir? De estar participando das bodas que serão eternas, maravilhosas, que começam na terra e terminam no céu? Você já imaginou? E muitos são chamados, poucos os escolhidos. Senhor, eu quero estar entre os seus escolhidos, em nome de Jesus.
Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo com suas próprias palavras. Tadinho dos fariseus, né? Tentando pegar Jesus num joguinho bobo de palavras, tentando fazer ele cair em alguma armadilha que o fizesse ser condenado. Nunca conseguiram condenar a Jesus por suas palavras, nunca. Eles o condenaram porque o coração deles era mau, porque Jesus estava tirando o centro das atenções dele, porque ele tinha um propósito de Deus para cumprir. Jamais o teriam matado se o propósito de Deus não fosse esse, mas Deus tinha um plano para nos salvar, para nos remir e para nos lavar com o precioso sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos. Herodianos são os discípulos de Herodes, que lhe disseram: Mestre, nós sabemos que tu és íntegro e que tu ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha que discurso lindo. Nossa, nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor nunca falha, que o Senhor nunca erra. Dize-nos então, olha a pegadinha. Qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não é certo? Olha, tentando pegar ele, né? Porque se ele fala não, e se ele fala sim, das duas maneiras ele estaria cometendo um erro. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, lançou-lhes outra pergunta. Eu não falo que Jesus nunca responde, ele sempre faz outra pergunta. E ele diz assim: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Vocês acham que eu sou tolinho? Vocês acham que eu sou bobinho? Vocês acham que eu não sou a sabedoria que existe nesse mundo? Sou eu. E ele falou: vocês acham que eu sou bobo, né? Então me pondo à prova. Mostre minha moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele perguntou: de quem é essa imagem aí na inscrição do denário? De César? Responderam eles. E então ele lhes disse: então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. A César o que é de César, andar corretamente nessa terra, pagar as suas contas, pagar seus impostos, não enganar ninguém, não roubar ninguém. Dá para César o que é de César, mas a Deus dê o que é de Deus. O que você deve a Deus? Você deve a Ele honra, louvor, adoração e atenção à sua palavra. Conhecimento da palavra de Deus é muito importante para cada um de nós. Então nós temos que contrabalançar as coisas. Nós temos que viver corretamente, servindo aqui, pagando nossos impostos aos nossos governos, mas nós temos que andar corretamente também no reino de Deus. E como que a gente faz isso? Indo nos lugares de louvor e adoração ao Senhor, para adorar, glorificar, dar honras e glórias ao nome dele. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e fizeram o quê? Se retiraram. Quem que pode responder quando o Senhor fala? Porque a sabedoria dele é infinita. Ele deixava aquele povo de boca fechada, boquiabertos, tipo, o que eu vou falar agora diante disso, né? Muito bem, naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não existe ressurreição, eles se aproximaram dele com uma seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe uma descendência. Então, entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como ele não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. E finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Olha a ideia deles, né? De ressurreição. Jesus respondeu: vocês estão muito enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras e vocês não conhecem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam,
As pessoas não são dadas em casamento, mas elas são como os anjos do céu. Aleluia! Na ressurreição, nós seremos como os anjos do céu. Oh, glória! E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Por isso que ele diz, tudo que vive louve ao Senhor, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Você está vivo? Então comece a louvar ao Senhor, porque ele vai te cobrar se você deixar de louvá-lo, de engrandecer o nome dele. Você veio para essa terra com uma única missão, a de reconhecer que o Senhor é Deus e que ele zela por nós e que nós temos o dever de dar a ele a honra e a glória que lhe é devida. Aleluia! Ouvindo isso, a multidão ficou muito admirada com seu ensino. E ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, aí os fariseus se reuniram. Ele calou os saduceus e aí entraram os fariseus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quanto que você tem que amar o Senhor? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro, Jesus disse, e o maior mandamento. E o segundo é parecido com esse. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam, é filho de Davi. Aí Jesus lhes disse, então como que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Porque ele afirma, o Senhor, usando de novo as Escrituras, Jesus disse o que Davi disse dele. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Bom, se Davi chama ele de Senhor, como pode ele ser seu filho? Ele estava dizendo que ele era acima, muito acima de Davi, porque o próprio Davi o chamou de Senhor. E ninguém conseguia responder nenhuma palavra. E daquele dia em diante, sabe o que aconteceu? Ninguém mais se atreveu a lhe fazer nenhuma pergunta. Toma na tua cara, você, saduceu, fariseu, que fica questionando Deus. Não questione o seu Deus. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todos os questionamentos. Você quer ter uma resposta do Senhor? Venha até essa palavra. Medite nessa palavra. Todas as respostas que você precisa para não ser enganado estão aqui. Então, medite nessa palavra dia e noite. Amém? Terminamos assim o capítulo de Mateus 22. Eu ia separar em 2, mas acho que deu para fazer em 18 minutos e eu não quis parar. Amém? Um abraço e até amanhã com Mateus 23. E vai ficando cada dia mais lindo esse evangelho da salvação. Um abraço em Cristo Jesus.